Vamos pegar, em analogia, um caso de DPOC para a gente ver qual que seriam as diferenças da abordagem do DPOC em relação ao asmático. Só para a gente fazer um paralelo aí, né? Então, um homem de 50 anos, né, já sabe se normalmente o paciente já chega com diagnóstico na emergência, eu tenho bronquite, eu tenho enfisema, né? E teve piora da dispneia nos últimos 3 dias, e refere que o escarro dele está mais purulento. Estável hemodinamicamente, um pouquinho taquicárdico, mas ele está dispneico. Está subfebril, 37,8, esse também é um caso real. Tem sibilos, ausculta respiratória e estertores na base do pulmão esquerdo. Ele fuma 25 cigarros por dia e nunca conseguiu parar, já tentou e não conseguiu. Fora isso, ele é hipertenso, dislipidêmico e faz uso regular em casa de salbutamol, hidroclorotiazida e tiotrópio. Além disso, para a dislipidemia, ele toma a atorvastatina. Vamos lá. Esse é o raio-x dele, né, que mostra uma hiperinsuflação. Olha quantos espaços intercostais a gente tem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espaços. Umas cúpulas mais tendendo a retificada, né? Beleza, vamos lá. Esse é o padrão do paciente DPOC que nos procura com mais frequência. É o padrão enfisematoso, né? Normalmente extremamente emagrecido, né? Uma discreta cianose. E isso é muito comum no Brasil, né? Dados de 2000, quando nós tínhamos 160 milhões de habitantes, estimava-se que a gente tinha 50 milhões de tabagistas no Brasil nessa época. E desses 50 milhões de tabagistas, né, 15% deles têm DPOC em diversos graus de gravidade, né? Então a gente está falando aí de 7,5 milhões de doentes que estão aí a qualquer momento podendo aparecer no seu plantão. Quando eu tenho um paciente com DPOC, eu tenho um monte de dúvida clínica, né? Tem que dar antibiótico? Não. Precisa pedir exame? Não. Interno? Não. Posso dar oxigênio? Pode dar oxigênio para DPOC? Depende. Tudo depende, né? Estão ficando espertos já, hein, Leon? Tudo depende. Depende, a gente vai ver isso, né? Tenho que fazer... quando que eu posso dar alta? Esses pacientes normalmente ficam internados mais tempo do que precisa. A gente vai tentar responder essas dúvidas aí nos próximos slides. Como que o paciente chega? Normalmente ele chega com um quadro clínico bem rico, né? Pode estar confuso, pode estar dispneico, intolerância mesmo a exercícios leves, chega taquicárdico, chega com tosse, sibilância, dispneia, tacopneia, né? Um mal-estar, pode ter febre, mas não é muito comum. Ele chega com uma perda da função, principalmente pulmonar. Vamos lá. Isso daí tem um diagnóstico diferencial amplo, né? Insuficiência cardíaca, pneumotórax, derrame pleural, embolia, arritmia, baixa adesão. A exacerbação infecciosa, ela é a mais comum, mas tem um rico diagnóstico diferencial. Então, se eu falo para a gente evitar um negócio que chama ancoragem, né? Eu olho para o sujeito, ele chega com aquele perfil magro, tórax em tonel, dispneico, eu falo, é DPOC, deixa eu dar aerosol para ele. Então, fiquem espertos. Eu posso ter doenças graves simulando o quadro clínico. Tudo bem? Vamos lá. Quando o paciente chega com uma suspeita de DPOC exacerbado, eu tenho que fazer 3 perguntinhas para ele. São os chamados critérios de Winnipeg, porque o trabalho foi feito no Canadá. Eu pergunto para ele, você está com mais falta de ar do que o seu habitual? Comparando com o seu basal, está com mais falta de ar hoje? A sua secreção pulmonar, seu escarro, está mais abundante? Que normalmente eles têm um escarro basal, está mais abundante? E mudou a característica, está mais amarelo, mais fétido, mais viscoso, mais purulento? Se o paciente responder apenas um desses itens, e normalmente é o primeiro, ele dificilmente tem uma exacerbação infecciosa. É outra coisa que está levando a dispneia. Eu não vou prescrever antibiótico para ele. Tudo bem? Se o paciente, por outro lado, tiver as 3 perguntas, sim,
aumentou a falta de ar, a secreção e está mais purulento, ele tem 90% de chance de infecção pulmonar. Está muito claro, muito evidente o benefício do uso do antibiótico. Se ele responde 2 perguntinhas, ele tem 60% de predição de ter infecção. O antibiótico não é tão importante nesse paciente, mas diminui recidivas das exacerbações. Então, também está indicado. Tudo bem? Então, na minha anamnese, eu tenho que direcioná-la para esses critérios. Eles vão mudar a conduta em relação, talvez, ao mais importante, que é a indicação de antibiótico. Tá bom? Qual exame eu tenho que pedir? Todo paciente com quadro pulmonar tem que ter pulso-oximetria. Se ela for menor que 90, eu tenho que colher uma gaso. Eu dou oxigênio e colho uma gaso, por quê? Esse paciente tem risco de ser retentor. Então ele chegou com uma saturando menos do que 90 no ar ambiente, eu dou oxigênio, corrijo a saturação dele e colho uma gaso. Radiografia de tórax, por quê? Por causa dos diagnósticos diferenciais. Quem não me garante que é um pneumotórax, um derrame pleural, uma pneumonia? Eletro, né? Porque se tiver sinais de hipertensão pulmonar, significa que ele pode ter cor pulmonale, né? E se ele tem cor pulmonale, eu devo tomar mais cuidado, né? Com esse paciente, que ele pode evoluir para insuficiência respiratória, e eu trabalho com uma oferta de oxigênio um pouquinho maior, tá? Um pouquinho maior. Por quê? Porque é vasodilatador o oxigênio para esses pacientes. Beleza. Então, o paciente chegou, está instável, eu considero intubação e UTI. Ele chegou, está estável, eu vou dar oxigênio, quanto? Aquela história, pode dar? Pode, mas com parcimônia. Eu começo um cateterzinho, um cheirinho, e vou aumentando até ele saturar 90, 92. Lembra que o Leon falou na aula dele? Comece 100% e vá titulando. Aqui é o contrário. Você titula de baixo para cima. Porque se você der em excesso, ele pode fazer retenção CO2. Vou dar broncodilatador para esse paciente e vou dar corticoide oral. E avaliar, segundo os critérios de Winnipeg, o uso do antibiótico. Observação mínima, pelo menos 1 hora, igual ao asmático. Não tem essa, faz o aerosol e vai embora. Melhorou, alta. Não teve melhora em 1 hora, eu vou considerar a ventilação não invasiva. Se tem um grupo de pacientes que a ventilação não invasiva tem impacto sobre mortalidade, é esse, 30%. Eu fazer uma ventilação não invasiva, eu diminuo 30% a mortalidade. Qual outra conduta que vocês conhecem que diminui 30% a mortalidade? É muito impactante, né? Vou manter... Hã? Não, a ventilação não invasiva é aquele BiPAP ou CPAP que o Leon mostrou. Não tem diferença. Pode ser salbutamol, fenoterol, qualquer broncodilatador beta-2. Nesse paciente, eu vou considerar, ver se há possibilidade de VNI, mantenho o corticoide, broncodilatador de hora em hora, muito semelhante à asma, né? E aí eu vou avaliar, a gente vai ver lâminas sobre quando eu indico internar em enfermaria, quando eu indico internar em CTI, vamos passar aí para essas decisões. Então, aquele paciente que após 1 hora não ficou assintomático, com a conduta inicial, eu vou avaliar, será que eu preciso internar ele? Quais seriam esses critérios pelas diretrizes brasileiras? Primeiro, dispneia intensa em repouso, mesmo após a terapêutica inicial. DPOC lá no ambulatório já classificado como avançado. O paciente com novos sinais do exame físico, está cianótico ou desenvolveu edema por cor pulmonale. Esse paciente eu tenho que internar. Por que ele piorou tanto recentemente? Falha em responder às medicações. Comorbidades graves não controladas, por exemplo, está com diabetes não controlada, eu vou internar para corrigir as comorbidades. Arritmia de início recente, idade avançada e suporte domiciliar inadequado. O paciente, basta um desses critérios, ele tem indicação de ser observado a nível hospitalar, pelo menos aí 48 horas. Vamos lá. E quando que eu já peço vaga no CTI? Ele chegou lá para mim grave na sala de urgência e eu quero pedir vaga no CTI. Se tiver alteração da consciência, insuficiência respiratória levando a alteração da consciência, tem que ir para o CTI. Né? Pouca resposta ao tratamento padrão, levando a hipoxemia grave, persistente,
ou hipercapnia grave, persistente. E, por sua vez, a acidose. Então, se mesmo a despeito do tratamento ele permanece com hipoxemia grave, retenção de CO2, hipercapnia grave ou acidose, ele tem indicação de ser observado no CTI. É um paciente que tem maior risco de evoluir para tubo. Tudo bem? Aquilo que eu falei que é a 8ª maravilha do mundo em DPOC, ventilação não invasiva. Para quem que eu vou indicar? Né? E é interessante que isso daqui tem estudo de custo-benefício, diminui muito o custo assistencial, viu? Vale a pena. Dispneia que não melhora com o tratamento. VNI, estava lá no fluxograma. Uso de musculatura acessória, movimentos abdominais paradoxais, que o paciente já tem fadiga, com fome de ar. Acidose, devido à hipercapnia. E paciente que, mesmo após o tratamento habitual, permanece taquipneico. Esses indivíduos se beneficiam da VNI, até mesmo para descansar a musculatura. Mas todo mundo pode fazer? Não. Por exemplo, se ele tiver em parada respiratória, não dá, eu tenho que entubar ele. Se ele tiver com instabilidade hemodinâmica, eu não posso correr o risco de perfundir e oxigenar mal órgãos nobres. Eu tenho que entubar e dar oxigênio para ele de forma mais segura. Se ele não consegue proteger a via aérea, vai que ele vomita e aspira tudo, né? Paciente rebaixado, paciente agitado, pouco colaborativo. E paciente que precisa aspirar toda vez, toda hora. Vocês já viram, VNI, o trabalho que dá para encaixar a máscara no rosto do paciente? É cinta para cá, cinta para lá, ajusta. Pensa, a cada 15 minutos você tem que tirar toda aquela parafernália para aspirar o paciente que está hipersecretor. Muito difícil, né? Mas tenham isso em mente. Se é para deixar uma mensagem dessa aula, né? Diferente do asmático, o DPOC, você sempre tem que estar em mente o impacto da VNI no tratamento. Se não der certo a VNI, ou se ele estiver extremamente grave, já vai para tubo e ventilação invasiva. Por exemplo, quem persiste com taquipneia é importante mesmo com tratamento, né? Quem tem uma troca muito ruim, né, uma PO2 menor que 40, quem tem acidose respiratória grave, né, quem tem parada respiratória, quem tem rebaixamento da consciência, né, quem tem outras comorbidades graves que você quer garantir pelo menos a ventilação, esses pacientes têm que ir para o tubo e para ventilador invasivo mesmo. Você vou pular. Então, quais seriam as drogas que estariam bem indicadas no tratamento do DPOC? Broncodilatadores, principalmente o salbutamol, pode ser o fenoterol também, né, muito utilizado, e patrópico, como no asmático. Corticosteroides, os mesmos corticosteroides do asmático, né? Antibióticos. Quando eu for prescrever antibiótico, eu tenho que saber qual flora tem no paciente DPOC. Quais seriam? Pneumococo, hemófilos e moraxella. São as bactérias mais comuns. Então, teria essas opções aqui, ó, de antibiótico como as mais utilizadas, né? Quinolona respiratória, cefalosporina, de segunda ou terceira geração, amoxicilina clavulanato, ou seja, um beta-lactâmico com inibidor de beta-lactamase, ou um novo macrolídeo. Todas essas classes são classes que têm uma boa experiência clínica e um bom resultado. Tudo bem? Pode, claro. Não é tão importante, então, fazer ele na emergência? Se o paciente tiver... Você já começa a primeira dose na emergência. Na emergência. Lembra aquelas 3 perguntinhas? Se tiver 2 sim lá do INIPEG, você já começa. Tá? Isso daí ajuda muito na resolução do quadro de broncoespasmo, né? Será que pode usar o levofloxacin? Pode. Pode. Então, normalmente você faz a primeira dose ainda no hospital e se ele tiver condição de alta, ele continua em casa, né? Ou seja, o antibiótico tem bastante impacto, viu, nessa evolução desses pacientes. Espera aí. Então, voltando na história da aminofilina, que usa que nem água. No DPOC, tem-se alguns trabalhos que falam o seguinte: o paciente que usa aminofilina fadiga um pouco mais tardiamente. É como se ela ajudasse também na dinâmica ventilatória do DPOC. Então, na asma, de jeito nenhum. Aqui, em casos selecionados, quem?
Primeiro, quem já usa minofilina em casa, ou teofilina. Segundo, quem já está com tratamento maximizado e continua grave com broncoespasmo. Só que se eu for fazer a minofilina nesse contexto, eu tenho que fazer endovenoso, doses altas e monitorizando o nível sérico dela, porque ela é tóxica. Então, assim, acaba que inviabiliza, né? Quantos hospitais vocês conhecem que dosa, né, xantina no sangue, no laboratório, né? Então, assim, apesar de não estar proibido usar no DPOC, como é no asmático, né, aqui a gente pode utilizar, mas com essas restrições, que é por isso que eu nem listei aqui como as drogas úteis. Tudo bem? Olha, vai de, só para você ter noção, 0,3 a 1 miligrama por quilo por hora. Então, vamos pegar um paciente de 60 quilos, se eu fizer para ele 1 miligrama por quilo, vai dar 60 miligramas por hora. Né? Num dia, se fosse 20 horas, 1.200, mais 1.440 miligramas em 24 horas. Né? 8 ampolas ou 12 comprimidos, e aí vai. Né? Então é uma dose extremamente alta. Né? Por quê? Porque se eu fizer dosinha subterapêutica, não vai implicar em nada de terapêutico adicional às altas doses de beta-2 e ipatrópio. Né? Diluída em soro de infusão contínua. Né? Mas para eu usar essa dose alta, por ela ser muito tóxica, né, o limiar terapêutico e o tóxico são próximos, eu tenho que monitorizar a nível sério. Por isso que... Nunca sozinha. Não. Ela é, se não estiver dando certo, o feijão com arroz. Tudo bem? Então, enquanto no asmático a última esperança está no sulfato de magnésio, no DPOC a última esperança está na minofilina, mas tem que ser feito com parcimônia. Tudo bem? Beleza, meu paciente melhorou, eu dei antibiótico, deixamos ele lá não invasivo uns dias, parou de sibilar, quero dar alta para ele. Quais seriam os critérios? Ele tem que atender todos esses critérios. Aqui é esse, todos os critérios. Primeiro, ele não pode estar precisando de aerosol, né, com frequência de 4 horas ou menos. Ele tem que estar mais espaçado, esse aerosol. Então, de 8 em 8 ou de 6 em 6. Tá? Isso é um marcador de gravidade. Ele tem que conseguir deambular, alimentar e dormir próximo do basal dele na casa dele. Né? Se ele está bem, mas não consegue nem ir ao banheiro e caminhar, não dá para dar alta. Ele tem que estar estável clinicamente, ou seja, usando pouco aerosol e conseguindo fazer as atividades no leito há pelo menos 24 horas. A gaso não pode ter acidose, não pode ter hipercapnia diferente da basal dele, né? Que às vezes ele já tem um grau de hipercapnia basal. Há 24 horas, tem que estar no padrão basal dele de gasometria. Né? Quem for responsável pelos cuidados dele, ele mesmo ou algum cuidador, tem que entender o uso das medicações. Então é legal que antes de dar alta, você já prescreva o que ele vai usar em casa, para ver se ele sabe aplicar direitinho, se usa no horário certo, com a técnica certa. O paciente tem que ter a preparação para os cuidados domiciliares, né? Onde ele vai seguir, né? Qual é o médico, já marcou consulta, ele consegue comprar os remédios, porque às vezes a gente dá alta e tchau, e o paciente não, ele não tem condição. Então precisa ver se ele vai ter seguimento, né? E finalmente eu preciso ter um ambiente familiar que se mostre confiante nesse tratamento. Se você nota que a família é desorientada, que a condição de cuidado não é adequada, você tem que trabalhar primeiro para viabilizar isso e depois para dar alta. Com o que ele vai de prescrição para casa? Né? Vai com inalação, com broncodilatador, né? Tem que ser 4 em 4 ou mais espaçados, 6 em 6, 8 em 8. Vai com prednisona até 14 dias. Ele vai com antibiótico oral, se não tiver pneumonia, for só uma traqueobronquite, por 7 dias. Se tiver pneumonia, a gente tende a tratar 10 a 14, tratar mais tempo. Ele deve ser encaminhado para o posto para vacinar contra a gripe e pneumococo, e ele já deve ter o contato de segmento ambulatorial dele feito. Não dá para esse paciente que acabou de sair de crise ir para o postinho agendar para daqui 6 meses um retorno com o clínico. Ele já tem que ter tudo isso organizado. Né? Então, em síntese, o tratamento, esse slide sintetiza o que eu falei.
Primeira coisa, antibiótico para todo mundo? Não. Ele tem que ter pelo menos 2 dos 3 critérios de Winnipeg, né, contemplados. Broncodilatador, o que eu vou fazer? Vou fazer beta 2 e vou fazer hipatrópio para todo mundo. Xantina, só se o paciente estiver refratário, endovenosa, altas doses e monitorizando o nível sérico. Corticoide, começa o endovenoso, 72 horas, e mantém até 14 dias via oral, mesmo após a alta. Oxigênio, dar o mínimo possível para que ele sature entre 90% e 92%. Tudo bem? Se isso for ar ambiente, ótimo. Se for entubar e dar oxigênio puro, tem que ser feito. Não pode deixar o paciente ficar hipoxêmico. Ventilação não invasiva, sempre considerar naqueles pacientes que não melhoraram com o tratamento inicial. De todos, é o que tem maior impacto em mortalidade. Se ela não der certo, ou se o paciente tiver contraindicação para VNI, já indicar a ventilação invasiva. Essa é a síntese, né, do tratamento do DPOC exacerbado. Acho que deu para fazer um paralelo aí com o tratamento da crise asmática.